E a gente começa falando de João Cancelo, porque essa novela ganhou um capítulo totalmente inesperado. O lateral português, que hoje está no Al Hilal, já bateu o martelo e vai voltar ao futebol europeu. Segundo a imprensa italiana, estava tudo praticamente certo para ele fechar com a Inter de Milão, num empréstimo de 6 meses, acordo encaminhado, conversa avançada, aquele clima de agora vai. Só que aí entrou o Barcelona no meio do caminho e virou tudo. De acordo com os relatos, o Barça atravessou a negociação, convenceu o jogador e fechou um empréstimo pagando cerca de 4 milhões de euros, além de assumir parte do salário do Cancelo. O clube catalão já confirmou o acordo. O jogador passou por exames médicos e a expectativa é que ele seja anunciado oficialmente no dia 13 de janeiro. Ou seja, o Cancelo escolheu o Barcelona. E olhando o histórico do cara, pouca gente vai se surpreender com essa decisão. Agora, depois da passagem milionária pelo futebol saudita, ele volta para a Europa escolhendo um cenário que ele já conhece bem. O Barça ganha um reforço de peso e experiência, enquanto a Inter ficou literalmente a ver navios. Agora a gente muda completamente de assunto porque o clima no Real Madrid explodiu de vez. O clube anunciou oficialmente a saída de Xabi Alonso do comando técnico da equipe principal. A decisão veio logo após a derrota por 3-2 para o Barcelona na Supercopa da Espanha, um resultado que pesou demais internamente. Segundo vários relatos, foi o próprio Xabi Alonso quem pediu para ser dispensado do cargo, e o Real aceitou. Álvaro Arbeloa foi nomeado treinador interino. O comunicado do clube foi bem respeitoso, dizendo que a saída foi em comum acordo, reforçando que Xabi Alonso é uma lenda do Real Madrid, que sempre representou os valores do clube e que o Real sempre será a casa dele. Aquele discurso institucional padrão, mas que não esconde o clima pesado que já vinha se formando há semanas. E os bastidores explicam muita coisa. As tensões estavam altíssimas, principalmente pela relação complicada de Xabi Alonso com Vinícius Júnior. Além disso, depois da derrota na Supercopa, o Mbappé virou manchete ao se recusar a fazer a tradicional guarda de honra ao Barcelona, o que gerou ainda mais repercussão negativa. A torcida já tinha perdido a paciência, vinha pedindo a demissão do treinador nas redes sociais, e na segunda-feira, esse pedido foi atendido. Xabi Alonso deixa o Real Madrid oficialmente. Agora a gente vai para a Inglaterra, porque a situação do West Ham está ficando cada vez mais preocupante. Segundo o jornal The Guardian, o clube agora precisa lidar com o pedido de transferência do Lucas Paquetá. O brasileiro teria pedido para ficar fora do jogo da FA Cup contra o QPR e estaria forçando uma saída já nessa janela de janeiro. Paquetá, que só voltou a ter tranquilidade depois de ser inocentado das acusações de manipulação de apostas pela FA inglesa, agora é fortemente ligado a um retorno ao futebol brasileiro, mais especificamente ao Flamengo. Ele tem 28 anos, fez até aqui 5 gols e uma assistência em 19 jogos na temporada, números que não são ruins, mas também estão longe do melhor momento dele com a camisa dos Amers. Mesmo assim, internamente o West Ham vê o Paquetá como uma peça fundamental no elenco do Nuno Espírito Santo. E perder um jogador desse nível em janeiro pode ser devastador, principalmente para um time que está flertando perigosamente com a zona de rebaixamento da Premier League. Vale lembrar que o West Ham pagou quase 43 milhões de euros ao Lyon em 2022 para contratar o Paquetá, na época a segunda maior compra da história do clube. O brasileiro foi muito bem nos primeiros anos, chegou a ter valor de mercado estimado em 65 milhões de euros, mas depois das acusações e da queda de rendimento, esse valor despencou para cerca de 35 milhões. Ainda assim, segundo o Guardian, o Flamengo estaria disposto a pagar algo em torno de 40 milhões de euros para repatriar o jogador. E para fechar o vídeo, a gente fala do Tottenham, que vem fazendo uma temporada bem abaixo do esperado, mas que pode ganhar um pouco de fôlego com uma contratação importante. Os Spurs estão muito próximos de fechar a contratação do meio-campista Conor Gallagher, do Atlético de Madrid, um negócio que pode chegar a 40 milhões de euros. O Aston Villa parecia estar na frente nessa disputa, mas o Tottenham entrou forte, aceitou pagar o valor pedido pelo Atlético e praticamente tomou a dianteira da negociação. O Villa queria um empréstimo com opção de compra, enquanto os Spurs já chegaram oferecendo compra definitiva, o que agradou muito mais os espanhóis. Gallagher ainda não acertou os termos pessoais, mas isso é visto como mera formalidade. O jogador quer voltar para a Premier League o quanto antes, principalmente pensando em recuperar espaço na seleção inglesa comandada por Thomas Tuchel visando a Copa do Mundo. Até agora, ele só jogou uma vez sob o comando do alemão, numa derrota amistosa por 3-1 contra o Senegal. Foi uma decisão ousada do Gallagher trocar o Chelsea, clube onde foi formado, pelo Atlético de Madrid do Simeone. Agora, tudo indica que essa aventura na Espanha pode acabar rápido, com retorno ao futebol inglês já nessa janela. Então essas são as principais notícias do dia.
Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada do mercado da bola e comenta aí embaixo qual dessas movimentações mais te surpreendeu. A gente se vê no próximo vídeo.